Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Eu vou te mostrar o melhor lugar para se divertir. Pega o celular agora, aponta para o QR Code, escaneie e acesse o site da 7kBet. A 7kBet é a melhor plataforma de apostas do Brasil, segura e confiável. 7kBet, essa eu confio, essa eu indico. Aqui você joga nos melhores jogos de cassino e ainda faz apostas esportivas no seu time do coração ou no esporte favorito. E o melhor, a 7kBet é regulamentada e totalmente segura. O saque é via Pix, apostou, ganhou, sacou. O dinheiro cai na hora. Para começar é simples, depósito a partir de apenas R$1. Isso mesmo, com só R$1 você já pode jogar e se divertir. Faça como eu, cadastre-se grátis apontando a câmera para o QR Code. E lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a bet de verdade. Alô amigos, alô turma, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nesse domingão, dia 14 de dezembro de 2025. E chegou o dia que a gente vai saber se a gente vai dar um passo além daquilo que fizemos em 2024, logo mais no Maracanã. O Vasco enfrenta o Fluminense às 8h30 da noite, precisando de um empate para chegar à final da Copa do Brasil. Mas com certeza não será um jogo em que o Vasco jogará para empatar. O Vasco de Fernando Diniz não tem essa característica. Vai buscar a vitória e acho que assim tem que ser feito. Mas é um jogo de inteligência, de cabeça, de tranquilidade. O Vasco vem completo, o Fluminense tem um retorno importante do uruguaio Canóbio, mas sai atrás do placar, porque uma vitória simples do Fluminense leva o jogo para a decisão de pênalti, não leva a classificação do time tricolor. Mas eu queria falar, não é do jogo em si. Do jogo a gente vai falar muito hoje, a partir de 11 horas da manhã. Eu queria falar sobre o clima, eu queria falar sobre o ambiente. Eu tenho estado, assim, muito pensativo sobre aquilo que esse resultado de hoje pode trazer para o Vasco. Acho que uma classificação para a final é uma mudança total de nível, de expectativa. É uma vitória que dá ao Vasco um salto de qualidade, porque o Vasco vai voltar a disputar um título. Vai voltar a disputar um caneco, uma taça, o que não acontece há tanto tempo. Para um clube tão descaracterizado, e eu ouço muita gente que fala, o Vasco bagunçado, para o Vasco que está com pouca grana, de um Vasco em dificuldades. É muito difícil você ouvir isso sempre, de que o Vasco é o patinho feio, de que o Vasco está sempre mal. Tudo isso é fruto de anos e anos de gestões terríveis. A gente já falou isso aqui muitas vezes. Então eu acho que uma vitória hoje é um pouco de incluir o Vasco novamente no hall de um clube respeitado, de um clube que não pode estar bagunçado para disputar um título.
não pode estar fora de um caminho que seja razoável para brigar por um título. O Vasco é um clube que, voltando a disputar um título de uma competição importante como a Copa do Brasil, mostra que tem buscado novos horizontes. Então eu acho que a vitória de hoje é uma vitória e a classificação extremamente emblemática para aquilo que o Vasco merece como instituição, para aquilo que o Vasco merece como torcida, para aquilo que o Vasco merece como história. A torcida do Vasco tem sido extremamente resiliente, extremamente paciente, sem abandonar nunca as suas origens, a sua forma de ser, mesmo com tantas dificuldades. E eu estou falando aqui dos verdadeiros, né? Dos vascaínos verdadeiros, aqueles que são apaixonados, aqueles que gostam dos vascaínos, aqueles que apoiam os vascaínos, não aqueles que dão risada do Vasco, não aqueles que procuram ficar felizes quando o Vasco perde. É o que tem mais. Tem muita gente que tem esse prazer enorme de ver o Vasco perder para dizer que tem razão. Tem muita gente que gosta de botar a cara, gente que, sabe, não dá para entender por que isso, mas que parece que tem prazer de ver a derrota, tem o prazer de ver alguma coisa que ache capaz de dar risada ou de sacanear o Vasco e repetir. Para esse tipo de gente, eu acho que vai ser ruim, sabe? Eu acho que o final do ano não deve ser bom, porque o Vasco tem hoje um espírito que a gente vê que é um espírito positivo. A gente tem sido muito crítico a todo o elenco do Vasco nessas últimas partidas. Mês de novembro, muito mal. Mês de dezembro, o início dele, tirando o jogo do Inter, também muito ruim, com derrotas para Mirassol e Atlético Mineiro. E a gente preocupado que esse grupo pudesse não dar resposta, que esse grupo pudesse não ser capaz de buscar dar a volta por cima. E não. O time mostrou que realmente estava focado na Copa do Brasil. Uma competição importantíssima, curta, que você tem 4 jogos para brigar por um campeonato que dá a maior premiação em termos de competições nacionais e até internacionais, prestígio, fama e novamente o Vasco no protagonismo e esses jogadores na história. Daqui a 100 anos, como se fala desde 2011, jogadores como Alexandro, Éder Luiz, Diego Souza, que eram jogadores bons de mercado, mas que não tinham a repercussão que hoje tem. Quando eu vejo, às vezes, alguém botar o Alexandro na mesa de um seleto grupo de jogadores históricos do Vasco, Diego Souza também, que eram jogadores muito bons antes do Vasco, mas que catapultaram ainda mais a sua fama com o título da Copa do Brasil de 2011. E olha que aquele time não ganhou mais nada, em função da dificuldade financeira. Então os atletas de hoje têm essa consciência de que a vitória em cima do Fluminense, a ida a uma final, eu acho que vai marcar a vida deles. Claro que o título é o mais importante. Chegar a uma final e não ganhar é extremamente frustrante. Mas eu tenho uma opinião muito particular, que eu acho que o jogo de hoje é o jogo decisivo. Porque acho que o Vasco passando o Fluminense hoje decide domingo que vem no Rio. E acho muito difícil que alguém vença do Vasco no Rio de Janeiro, do jeito que o Vasco está jogando aqui, do jeito que a sua torcida abraçou a causa. O jogo hoje é decisivo e eu tenho, é claro, meus receios, tenho as minhas ressalvas, estou preocupado porque é uma sensação de que está muito perto, mas ao mesmo tempo não está tão perto, né? A gente está ali a um resultado, a 90 minutos, e futebol é uma coisa completamente fora de padrão. Você pode estar mal num dia, mas como pode estar bem também. E o Vasco tem sido muito assim, muito oscilante, muito crítico, e isso tem trazido grande preocupação. Mas para os vascaínos verdadeiros, a mensagem é: acreditem, a nossa hora está chegando, o nosso momento está chegando. Não há mal que sempre dure. Mais uma vez, não há Deus, não há reza, não há nada disso que faça ser fundamental. Dentro da crença de cada um, sim, eu sou um
que peço a Deus durante os 90 minutos ajuda, mas eu tenho certeza que do outro lado tem um torcedor do Fluminense que faz o mesmo. Acho que tudo ali passa por competência, capacidade, treinamento, trabalho, que é o mais importante. Assim como nós, que vamos começar às 11 da manhã e vamos até a meia-noite, trabalhando para trazer uma super live, para trazer um super trabalho, para fazer algo muito grande. Não é só sorte, é também trabalho. Aliás, é também não, é principalmente trabalho. Se o Vasco trabalhar bem hoje, se os jogadores se esmerarem e tiverem consciência da partida, do regulamento, a letalidade para marcar, que as estrelas do Vasco brilhem, como Ryan, como Andrés Gomes, como Felipe Coutinho, como Paulo Henrique, que esses jogadores possam brilhar, que Verratti, se entrar no segundo tempo, também possa brilhar como brilhou na quinta-feira. Enfim, a gente torce muito para isso, a gente quer muito isso. E eu queria fazer uma pergunta ao torcedor do Vasco. Por que você às vezes é tão descrente? Por que você às vezes faz tanta troça do seu clube? Por que às vezes você tem prazer na derrota? Você tem o prazer de sacanear o próprio clube. Muitos de vocês fazem isso, sabe? É uma coisa que eu realmente não consigo entender. Qual é a graça de dizer, viu? Eu tinha razão, esse time é assim, esse time é assado. Você hoje, não veja o jogo do Vasco não. Eu vou respeitar. Mas se você é do contra por algum motivo, se você faz questão de ser do contra tudo no Vasco, você é hater do seu próprio clube, não veja o jogo hoje não. Não vai fazer bem para você. Porque provavelmente você vai ficar ainda mais irritado depois de 90 minutos. Boa sorte ao Vasco, boa sorte aos jogadores, um ótimo trabalho a todos vocês, que Fernando Diniz possa passar aquilo que é o ideal para o Vasco conseguir esse grande resultado, que o Vasco possa dar alegria aos vascaínos, aos verdadeiros vascaínos, aqueles que amam, aqueles que reclamam, mas que sabem o que é bom e o que não é, aqueles que pedem um jogador, querem um jogador, e mesmo que esse jogador não jogue, ficam felizes pela partida. E se o jogador joga e não vai bem, não é por isso que vai torcer contra. A esses, o meu abraço, a esses, aqueles que são a favor e que são positivos, o meu carinho e o meu sentimento vascaíno hoje aflorado, num dia que eu não posso deixar. A mão está suando, a ansiedade está chegando, mas eu adoro ver decisão, adoro estar no estádio vendo, adoro ver grandes jogos, como estava em tantos outros que eu vi do Vasco, em Guayaquil, em 98, como vi no Maracanã contra o Palmeiras, como vi em 89 no Morumbi, como vi o tricampeonato do Vasco de perto no Rio de Janeiro, 92, 93, 94, tantos títulos e tantas conquistas, o Rio-São Paulo de 99, a Mercosul de 2000, tudo isso eu tive a oportunidade de ver e gosto. É difícil, é duro, é uma ansiedade. Você, às vezes, quando não está vendo, você desliga o rádio, não quer ver nada e vê depois, é pior. Eu acho que o problema a gente tem que encarar. E não vai ser um problema, vai ser uma solução. Fé sempre, mas acima de tudo, fé no trabalho, de que ele é o que vai resolver a vida do Vasco e vai nos dar essa satisfação a partir de logo mais à noite ou nos primeiros minutos de segunda-feira. Bom jogo a todos. Quem for ao jogo, calma, tranquilidade, se hidrate, prepare o coração. Se tiver que tomar seu remedinho de pressão, tome, mas desfrute, aproveite esse momento. E se você não vai ao jogo, vai ficar em casa da mesma forma, desfrute. Futebol é um meio de vida, futebol não é um meio de morte, não é pra gente ter guerra, é pra gente ter festa. A guerra é desportiva, a briga é desportiva dentro de campo, mas fora de campo é pra gente ter prazer. Bom jogo ao Vasco, que Nossa Senhora das Vitórias ilumine o nosso clube e que a gente consiga um grande resultado, tá bom? Grande abraço! Tchau! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que gol!
maravilhoso do moço que mora em Caxias.